Oi, meninas! Olha ela! Apareci, né? Aqui no meu canal, no meu YouTube, depois de tanto tempo. Deixei um vídeo, né, falando que eu ia contar tudo sobre a minha mudança, ia deixar vocês atualizadas e falei com vocês, né? Não fiz isso, realmente. Ai, gente, mudança. Pra quem não sabe, eu morava no estado do Pará, no calorzão, rachando, que eu não estava suportando mais, e aí eu decidi procurar um lugar com frio, né, que tivesse frio. E aí eu decidi vir morar em Gramado. Só que quando eu cheguei em Gramado, me falaram da cidade de Canela, que eu não conhecia. E nem Gramado, eu nunca tinha vindo em Gramado, mas pesquisando na internet a gente encontra muito, né, sobre Gramado. Quando eu cheguei lá em Gramado, me falaram sobre Canela, que é uma cidade mais tranquila, o custo de vida é menor e é muito pertinho de Canela para Gramado. E aí eu, com as graças do nosso Criador, abençoou e deu tudo certo, encontrei um apartamento em Canela que já veio todo mobiliado, sim, do jeito que eu mentalizei, que tenha todos os móveis próximo à natureza, tranquilo, silencioso. Gente, depois eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando os detalhes aqui, que eu ainda não fiz isso. Aqui eu estou no quarto de visita, que eu estou fazendo o meu escritório, aqui é uma prateleira que eu ainda não terminei. Estou aguardando alguns móveis para me concluir o meu escritório. Enfim, depois eu compartilho tudinho com vocês, mas estou morando no Rio Grande do Sul, no frio, e é por isso. Lembra da jaqueta? Vocês lembram da jaqueta que eu postei aqui? Olha ela! Sim, essa foi a minha primeira roupa de frio que eu comprei ainda lá no Pará. E hoje eu estou aqui com ela para mostrar para você que quando a gente quer algo de verdade, quando a gente quer algo, a gente decide isso na nossa mente, não tem nada que nos impeça. E com as bênçãos de Deus, nosso grandioso Criador, Pai Jeová, abençoou e deu tudo certo. Fui para o Rio de Janeiro, conforme eu comentei com vocês. Vivi, assim, 3 dias fantástico lá, maravilhoso, não só pelo lugar, mas pelo momento que eu estava quebrando vários ciclos, quebrando várias correntes, mudando de frequência, eu estava em uma realidade de vida, energia, ambiente, convívio, para outra realidade de vida, de energia, de cultura, enfim. Então, esse momento no Rio não foi a cidade, o Rio de Janeiro em si, mas aquele meu momento de mostrar para minha mente que eu estava saindo, deixando para trás o que não me pertencia mais, e foi muito bom. Eu fiquei em um hotel que ficava de frente para a praia, onde eu pudesse ver de uma ponta a outra e eu pudesse ver o sol nascer, ver a lua, enfim, e foi tudo do jeito que eu mentalizei. E fiquei naquele hotel maravilhoso de frente para Copacabana, porque eu merecia, tinha me esforçado muito. Para quem me acompanha sabe dos meus esforços há anos para me resolver todas as minhas questões do meu passado, e consegui. E é justamente sobre isso que quero falar com vocês hoje. Estou só dando uma pincelada de tudo que aconteceu. E tá tudo bem, aqui tá tudo bem, só gratidão, só gratidão, só gratidão, só gratidão mesmo, correndo atrás dos meus sonhos. Vocês sabem que eu tenho muitos sonhos em relação a poder ajudar vocês a entender como a nossa mente funciona, a como encontrar o equilíbrio na vida, como ter uma vida mais satisfatória, apesar do caos que a gente está vivendo. A gente não pode mudar o mundo à nossa volta, tudo, né? Mas a gente pode mudar o nosso mundo quando a gente muda aqui dentro. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa mudança que eu estou fazendo na minha vida. Estou compartilhando com vocês tudo para que vocês possam ver como que foi essa construção de vida. Eu sei muito bem para onde eu estou indo, para onde eu quero ir e aonde eu vou chegar. Eu sei muito bem isso. Para mim é muito claro, já aconteceu, já é real.
E eu só estou compartilhando esse processo com vocês para que vocês possam ver que sim, poxa, ela conseguiu, eu também consigo. Ela está mostrando o caminho a ser percorrido, ela está mostrando os desafios, ela está mostrando aí tudo que está acontecendo com ela. Então, isso é possível para mim. Eu quero que vocês possam trazer isso para vocês, tá bom? Voltando aqui para o ponto principal. Deixei lá nos meus stories, no meu Instagram, quem não me segue, corre lá no meu Instagram e me segue, @Deane, 2N no final, vou deixar aqui, me segue lá no Instagram, porque eu compartilho quando eu tenho um tempinho, a minha rotina é muito corrida de atendimentos, né, para quem não sabe, eu sou Master Terapeuta TRG, então, graças a Deus, a minha vida é corrida nos atendimentos, e horas vagas eu estou estudando, estou lendo, também sou dona de casa, então tenho que cuidar de casa. Tem as questões aí espirituais, que para mim é o principal da minha leitura da Bíblia, pesquisas, estudo pessoal, enfim, e trabalho voluntário, enfim. E é bem corridinho. Quando nessa correria eu encontro uma vaguinha, eu corro lá no Stories e compartilho alguma coisa, é bem legal. Então me segue lá no meu Instagram, tá bom? O que que aconteceu? Hoje é feriado, quarta-feira, dia do trabalhador. Tinha feito, olha gente, meu cabelo, falei lá no meu Instagram. Eu passei um óleozinho de coco, fiz uma hidratação e eu estou amando. Vamos lá. Hoje é feriado, quarta-feira, dia do trabalhador, não sabia, vim saber disso ontem. E eu tinha feito uma programação, mas tá chovendo muito, tem 3 dias aqui, muito frio, não tem como sair de casa, a internet tá ruim. Então eu decidi gravar esse vídeo. Ontem eu compartilhei um depoimento do meu pai. Eu vou deixar aqui para você ver o depoimento do meu pai. Olha, minha filha, seus vídeos, suas aulas. Eu vejo a felicidade nos seus olhos. Eu vejo essa felicidade na sua fala, no seu rosto, no seu coração. A felicidade que onde se fala é você, é no vídeo. Que a felicidade é você mesmo nas suas aulas. Que a felicidade, ela traz a saúde. Ela traz a saúde, é verdade. A tristeza, ela traz a doença, né? Isso é uma verdade. Minha filha, se eu lhe falar, eu estou falando de todo o meu coração. Não estou lhe elogiando, não estou querendo empolgar você, eu estou falando de coração. Eu, primeiramente, nosso Pai Jeová, né? Primeiramente Deus, primeiramente nosso Pai Jeová, né? E você, essas aulas suas, minha filha, que eu estou assistindo, que eu estou meditando, que eu estou, assim, vamos dizer, um orgulho, que a gente fala orgulho de outras maneiras, tá? Não é orgulho porque você está crescendo, um orgulho ter a pessoa, filha que nem você, na família, mudando toda a família, filha, mudando a família com essas aulas suas, com esses aprendizados, né? Que maravilha, é só Jeová com essas coisas. Seu irmão James, minha filha, eles não é aquele casal que vinha pra cá de primeiro, não era, não são mais eles. A mudança, minha filha. Hoje eles, não, hoje, se aqui você não vê ninguém falar alto, aqui você não vê piada um com o outro, você não vê briga, aquelas coisas, não. Você vê, minha filha, a mudança, né? Claro, de pouco a pouco, nós não somos perfeitos, mas eu agradeço a Deus, nosso Pai Jeová, e você com essas aulas que eu estou assistindo, né? Os vídeos que você manda, a gente sabe, tudo é Deus, tudo é Pai Jeová, que a gente pegar Ele, a gente fé nele. Minha mudança, minha filha, minha mudança também, não dizer que estou perfeito, dizer que não, já tem aquela, lá ainda vem aquele passado velho, aquele ponto de ignorância, né? Mas eu estou conversando com sua mãe, para ela me ajudar, nós se ajudar, ela me ajuda, nós se ajudar, né? Eu e ela tá um pouquinho mais teimosa que eu, mas também já tá, né? Pois é, desse jeito. Então, minha filha, é muita gratidão, nosso Deus, muita gratidão pela mudança na família, pelo o Andes, né? Tarso. Pois é, minha filha, que nosso Pai Jeová sempre continue, né? Abençoando você, abençoando nós, nossa família, e você seja pessoa, saiba que Deus, nosso Pai, Jeová, dê essa sabedoria a você, e que você está aproveitando e vai aproveitar, né? De
todo o coração, de todo o amor, toda a felicidade que você está tendo, seus planos, né? Eu às vezes fico meditando que você planejou, tudo que você planejou, seu passeio, seu passagem no Rio de Janeiro, a sua cidade onde você está, e aí tudo abençoou, tudo você planejou, correndo tudo certinho, tudo certo. E é isso aqui, é que a família deseja, é seu sonho realizando e vai realizar, né? Que maravilha, que coisa boa. Minha filha, tenha um bom dia, viu? Um abraço. E se essas palavras tudo é verdadeiro para minha filha. E Jeová continua lhe abençoando e vai continuar. O que acontece? Eu recebi muitas mensagens, muitas maninhas se identificaram, se emocionaram, ficaram felizes por essa conquista que vem acompanhando. E eu prometi para elas compartilhar um pouco dessa história, do porquê foi tão emocionante. Para quem não sabe, meu pai é narcisista, e ele foi uma pessoa péssima, uma pessoa extremamente agressiva, autoritária. Nunca tivemos um contato de pai e filhos. A gente tinha muito medo, o pavor dele. Quando ele estava perto de chegar em casa, a gente já ouvia o barulho dele e a gente corria, se escondia debaixo da cama. A gente tinha muito medo, ele batia muito na minha mãe. Era muito, muito agressivo, ele quebrava tudo dentro de casa quando ele estava bêbado. E desde eu cresci na verdade, que é na verdade, conhecendo as verdades bíblicas, para quem não sabe. E eu sou testemunha de Jeová, minha mãe também, enfim, alguns familiares. E eu cresci conhecendo, né, a verdade. E meu pai era muito opositor, ele odiava as testemunhas de Jeová, ele odiava mesmo, que ele não suportava. E ele batia na minha mãe no rosto para que ela não pudesse sair de casa e fazer o trabalho voluntário. Às vezes, quando ela ia para as reuniões, ele trancava a porta, não deixava ela entrar. Ela dormia no relento. Eu lembro muito de um dia que eu pedi para me despedir dela. Ela foi para a reunião, ele não deixou nós irmos, eu e meus irmãos irmos para a reunião. Ela foi mesmo assim sozinha, muito corajosa, minha mãe. E quando ela voltou, ele não deixou ela entrar dentro de casa e eu pedi para mim poder me despedir dela antes de dormir. E eu lembro disso, ela sentada na área. E eu fui lá, mãe, vamos fugir daqui. E depois ele começou a me chamar e eu, mãe, vamos fugir. Eu e ela nos escondemos do lado, na casa da vizinha, escondida lá. E a vizinha, o que vocês estão fazendo aqui? Entra para cá. E ele gritava a minha mãe, aquela... Enfim, vocês já conseguem imaginar o tanto que foi a nossa infância. Foi traumática mesmo e isso trouxe sequelas para a vida, né, adulta. E até então a gente achava que isso tinha deixado para trás, tinha passado, mas isso foi atrapalhando muito a nossa vida, minha e dos meus irmãos, em todas as áreas, profissional, emocional, pessoal, relacionamento. Gente, a vida minha e dos meus irmãos realmente era um caos. E quando eu entrei para esse mundo de autoconhecimento, de olhar as feridas, de se conhecer, olhar para trás, ai, gente, eu me deparei com tanta coisa, e eu entendi que ali era a única opção para mim ter uma vida melhor, para mim me encontrar, para mim ter um relacionamento, para mim poder ter uma qualidade de vida estável financeiramente, enfim. E então eu decidi entrar nesse passado. E foi um mergulho muito profundo, demorado, intenso, muito, muito dolorido, muito dolorido. Mas hoje vocês viram o depoimento do meu pai, todo o meu esforço até aqui já valeu a pena. Mas eu sei que aqui é só o começo, ainda tem muitas coisas para acontecer, muitas outras vidas para mim ajudar a transformar. Então, meu pai, ele é bem complicado, bem difícil, né?
E foi todo um trajeto a minha vida. É uma história muito longa, não vai dar para me contar todos os detalhes aqui, mas no depoimento dele ele fala sobre doença, né? Sobre a doença. O meu pai, ele tem vários tipos de doença, tinha vários tipos de doença, né? Meu pai, quando ele era criança, eu acho que por ele ser narcisista, a pessoa já nasce narcisista, né? E ele era muito difícil, acho que meus avós não conseguiam mais ali suportar ele. E antes dele chegar à idade de se tornar ali os 18 anos, meus avós falsificaram a documentação dele e mandaram ele embora, expulsaram ele. E ele foi para o mundo e viveu na rua. Isso eu fiquei sabendo pela minha mãe, né? Não sei muito do passado do meu pai, mas eu fiquei sabendo de algumas coisas. E ela comentou isso, que ele morou na rua, dormiu em um banco de rodoviária. Acho que ele já até passou a ter que pegar comida do lixo, enfim. Então ele passou muita dificuldade. Naquela época não tinha redes sociais, não tinha telefone. E quando a gente cresceu, a gente começou a encontrar os familiares através das redes sociais, né, do Facebook. E a gente começou a seguir alguns familiares que a gente não conhecia, a gente conhecia quando era criança e não lembrava mais, enfim. E o meu pai, ele bebia muito, meu pai era alcoólatra, ele tinha que beber todo dia, no dia que ele não bebia, ele se tremia. E quando ele parou de beber, ele começou a vir à tona muitas doenças, muitas doenças. E um dia ele passou muito mal e ele achou que ele não ia escapar. E nós, todos os filhos, começou a ir visitar ele, ligar, e aquele cuidado, aquela atenção. Entramos em contato com os familiares, avisando que ele não estava bem, que a gente achava que ele não ia escapar. E todos os familiares dele começaram a entrar em contato e conversa e tal, e aquela atenção. E aí o que aconteceu? A mente dele registrou que aquela doença trazia a atenção que ele não teve na infância, que ele não teve ao longo da vida, que ele não teve dos familiares, que ele não tinha dos filhos. E a mente dele registrou isso. E desse momento para cá, só foram doenças. Era incrível como ele faz um ciclo. Ele faz um ciclo. Diabetes, pressão alta, coração grande, problema na próstata, asma, enfim, foram tantas doenças que eu acho que, por fim, ele ainda deu AVC. Paralisou um lado dele. E, por último, agora, recentemente, ele deu uma bactéria no pé. E aí, foram mais de 20 anos esse ciclo de doença, chamando atenção. E quando eu comecei a estudar, a entender esse universo emocionais, eu entendi que a doença, ela tem uma utilidade emocional. Quando nós somos criados por Deus, éramos para ser perfeito. E ele falou que se Adão e Eva desobedecessem, iria surgir o pecado e a morte, não as doenças. As doenças, elas surgiram depois. Então, as doenças, nós, quando sentimos uma dor, não é normal. Então, vocês me acompanham no Instagram, quem me acompanha no Instagram sabe, o desafio em busca do equilíbrio, eu sempre falo, quando eu sinto alguma dor física, algum mal-estar emocional, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu vou analisar aquilo. Meu corpo, ele tá falando comigo. Tem algo que tá te incomodando, tem algo que tá aqui que não é legal. Então, dor de cabeça, dor no corpo, alguma coisa que acontece, algum sentimento, eu sei que é o meu corpo falando comigo. Eu vou lá, vou ouvir, deixa eu ver o que é. Quando eu entendi isso, eu vi que o meu pai estava usando a doença dele para uma utilidade emocional. E eu comecei a me aprofundar nesse universo. E eu sempre falava, o senhor tá doente porque o senhor quer, o senhor tá doente porque o senhor quer, o senhor que tá criando essas doenças. Você é doida? Você acha que eu vou querer estar doente? Isso. E ele fazia o ciclo, melhorava de uma, piorava de outra. Melhorava de uma, sabe aquele ciclo? Por último, agora, ele ficou muito mal. Porque descobrimos que ele era narcisista. Lá no fundo eu já suspeitava, mas eu não queria olhar
para isso, a aceitar que meu pai era narcisista. Mas teve um dia que minha irmã, porque eu era a ovelha negra da família, né? Por eu sempre ter essa busca desse conhecimento, ter uma forma de pensar diferente, eu me comportar diferente, eu era considerada a ovelha negra da família, a estressada, a rebelde, a implicante, a de personalidade forte. Então eu sempre tive muito conflito com os meus irmãos, com meus pais, porque eu tinha uma forma de pensar diferente, eu era diferente. Eu sempre soube disso, que eu era diferente dos meus irmãos, e isso me trazia muito conflito, mas depois eu vou falar sobre isso. E hoje eu entendo porque eu sou diferente e eu aceito isso e sou grata a isso. Mas vamos lá. E eu era a ovelha negra e eu sempre falava isso, que o meu pai estava doente, que ele queria, ele que estava criando essas doenças, e eu era a que não odiava o meu pai, era a que era a rebelde, isso. E uma vez a minha irmã passou uma mensagem para mim e eu estava muito frágil emocionalmente, com tudo aquilo, aquele mergulho para as feridas mexe muito com a gente. A gente se perde da gente, a gente não sabe mais quem a gente é, muitas feridas, muita dor, é muita coisa que a gente se depara, que a gente fica às vezes assim, como? E nesse momento de fragilidade, por falta de compreensão da minha irmã, ela passou um áudio falando coisas muito pesadas sobre mim. Que eu odiava meu pai, que isso, que aquilo, e aquilo mexeu muito comigo. Só que eu estava tão cansada de mergulhar que eu falei assim, olha, no dia que você vir aqui e passar 2 meses e conviver com o meu pai, aí tu tem autoridade para falar o que tu tá falando de mim. Até então eu vou te bloquear, porque eu não aceito a forma que você fala comigo. De longe é muito fácil, mas vem aqui, fica 2 meses para tu ver. E aí eu bloqueei ela. Não porque eu estava tão cansada de tanta carga emocional que eu estava carregando, que eu não queria mais discussão, não queria mais raiva. Eu não senti raiva dela, eu só bloqueei para mim, tipo, isso aqui não, isso não, deixa eu resolver logo essas aqui. E aí tivemos um congresso e ela decidiu nos visitar. Ela mora em outra cidade. E ela decidiu ficar 2 semanas na casa dos meus pais. Eu morava numa casa, 3 casas distante ali, bem pertinho da minha mãe e do meu pai. Com 2 dias, ela foi na minha casa, sentou na cama, eu estava aqui atendendo, né, trabalhando, eu trabalhava no meu quarto. E ela sentou, olhou para mim e começou a chorar. E ela falou, Dani, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, porque hoje eu entendo e eu vejo que tudo que tu falou não era mentira, era verdade. E eu queria saber se eu posso ficar aqui, porque eu não aguento ficar lá na casa dos nossos pais. E naquilo dali, pra mim, caramba, eu tava certa, porque até então eu achava que eu realmente era péssima, até então eu achava que eu era uma pessoa muito ruim. De tanto eu ouvir que eu era uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, uma pessoa rancorosa, que uma pessoa que não amava a minha família, de tanto eu ouvir aquilo, eu comecei a acreditar, mas lá no meu íntimo não era isso. Eu estava fazendo tudo aquilo para ajudar eles. E quando ela falou isso, chega a sair um peso assim, poxa, eu não sou tão perversa assim como eu imaginava, como eu ouvia, então eu estava certa. E aí foi muito lindo, ela me abraçou, me pediu perdão. E nessa conversa entre eu e ela, eu falei, Niela, eu acho que o pai é narcisista. Ela, o que é narcisista? Aí fomos pesquisar e a gente foi ver vídeos e assistindo vídeos, e foi muito impactante. Ela sentada no chão, eu sentada assim na cadeira, ela olhou para mim, ela falou, Dani, nosso pai é narcisista. Ele é narcisista. E eu e ela começamos a chorar. É como se, tipo, quem é nosso pai? O pai que nós tínhamos idealizado da nossa mente não existia. E foi muito forte essa descoberta, e aí nós entramos em contato com nossos irmãos, passamos o conteúdo, os vídeos, e depois chamamos a nossa mãe, enfim. E aí começamos uma loucura muito grande de aceitação, de entender
sobre essa questão do nosso pai ser narcisista, revolta, foi um turbilhão de emoção, de decepção. Não, a gente se sentiu ali como quem é nosso pai. Foi muito forte essa descoberta pra gente, mas graças a Jeová, a gente foi aprendendo, compreendendo, aprendendo a conviver, a aceitar. E eu já estava nessa busca, né? Já tinha feito todo o processo da terapia, tinha feito a terapia da minha irmã, então foi mais fácil a gente conseguir lidar. Minha mãe estava fazendo, quer dizer, nesse momento a gente proporcionou para que ela pudesse fazer terapia. Ofereci a terapia para o meu pai, ele não aceitou, né? Narcisista não aceita. E eu digo, o pai não quis, então vamos cuidar da mãe. E aí a gente proporcionou terapia para minha mãe e fomos indo. E nessa briga muito de querer que ele mudasse, daquela revolta e daqueles conflitos, eu falei, não é isso. Não quero mais saber disso. A minha mãe fez a escolha na vida dela. Ela já passou por coisa muito pior na vida dela no passado. Hoje ele não bate mais nela, ele não bebe. Aqui tem nós, estamos todos grandes para defender ela, para ajudar, para dar apoio a ela. É uma escolha dela, é o marido dela, é a minha mãe, é o meu pai. Eu preciso honrar por respeitar as escolhas dele. Ela tá nesse relacionamento e vai ficar até o resto da vida. O que eu posso fazer é proporcionar um conforto maior para eles, terapia, e aí foi indo. Quando a minha irmã descobriu tudo isso, a minha irmã era muito apegada a ele, ela começou a fazer terapia, ver que ele não era aquilo que ela imaginava, e aí ela foi se desprendendo também, entregando para eles o que era deles, e ela foi se afastando. E ele ficou muito mal, porque ele começou a ver essa mudança de todos nós em relação a ele. O que ele fez? Ele piorou da doença dele, e ele ficou mais de 40 dias no hospital. E eu falei que eu não ia para o hospital. Eu não ia para o hospital porque ele estava querendo chamar a atenção. E meu irmão mais novo também se propôs a não ir. Foi muito difícil para a gente entrar entre nossos conflitos, o sentimento de culpa, a nossa mãe falando muita coisa. Ele começou a falar para os familiares que nós era rancorosos, começou a falar mal da gente, um monte de gente falando, criticando, um monte de gente detonando, principalmente a mim, que estudava a Bíblia, que era testemunha de Jeová, que pregava, e como que eu ia fazer isso. E foi muito difícil para mim poder continuar firme nessa decisão de não ir no hospital ver ele. Mas eu mantive firme. Eu orava para Jeová, Jeová sabia a intenção do meu coração, ele sabia o porquê eu estava fazendo aquilo, Jeová sabia tudo. Eu orava, eu perguntava. Eu sempre, toda decisão que eu tomo na minha vida, sempre, tudo eu converso com Jeová. E eu não sentia no meu coração essa vontade de ir no hospital. E meu irmão firme comigo, meu irmão mais novo, foi uma pessoa que eu quero aqui agradecer, que eu não conseguiria viver todo esse processo, como eu vivi sem o apoio dele, sem ele estar ali do meu lado. E eu sou muito grata ao meu irmão mais novo, que mesmo sem entender muita coisa, ele confiava muito em mim. E quando eu olhava para ele, ele olhando para mim, me dava mais força de ser firme nas minhas decisões, de continuar estudando, de continuar buscando. Então, quero agradecer muito meu irmão Anderson, que sem ele, sem o apoio dele, sozinho eu não tinha conseguido, porque foi todo mundo contra mim. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, família, amigos, irmãos, enfim. Mas eu sabia no meu íntimo o que eu estava fazendo. Daí meu pai doente, e os médicos fazendo exame, remédio, exames, remédio. E de repente o médico falou que não tinha mais, já tinha feito todos os exames. Surgiu uma bactéria no pé dele, e essa bactéria começou a comer o pé dele. Já estava só no osso, e foi
exames profundos, levava não sei para onde, trazia remédio não sei para onde, remédios caríssimos, que era difícil de encontrar, e os médicos não sabiam mais o que fazer, porque não encontrava ali uma causa, não tinha mais o que fazer. E aí o médico falou que ia dar alta para ele, que ele ia continuar a recuperação em casa, se fosse necessário, ia ter que amputar o pé. E aí, um dia antes de dar alta, o meu pai, sabe o que ele fez? Deu derrame nele, paralisou uma parte do corpo dele para que ele pudesse continuar no hospital. Ele ficou paralisado. E aí o médico não entendeu o porquê daquilo, como que isso, do nada, ele já estava bem melhor. E aí eu falei, mais uma vez, o pai, ele tá querendo que eu e meu irmão vamos no hospital. Eu não vou. E não fomos. E aí meu pai foi melhorando, até que ele foi liberado para casa. E aí, sem andar, usando fraldas, e todo mundo lá em casa. Eita, tadinho do Nelson, o Nelson é o guerreiro, como que ele aguenta tanta doença? Aí meu pai, narcisista, né? Sentindo ali o sou. E a bactéria comendo o pé dele, ele paralisado, sem se movimentar, e todo mundo visitando ele, todo mundo ligando, era gente toda hora, era médicos na porta da minha casa, enfermeiro na casa do meu pai, e eu só olhando aquilo. Eu falei, gente, meu Deus, se as pessoas soubessem o mal que tá fazendo para ele. E aí tá, depois de um tempo, quando eu já estava próximo de ir embora, eu fui, conversei com Jeová, o que eu faço diante disso? Eu sei, eu entendo, eu tenho esse conhecimento, seria egoísmo na minha parte não fazer algo. Orei para Jeová, fui lá, conversei com ele, expliquei tudo, li textos da Bíblia, que Jeová dá o livre-arbítrio de escolha, porque ele dizia, se Deus permitir, eu falei, não. Fui lá, pedi para minha mãe fazer uma oração, me dar sabedoria, expliquei para ele que tudo que ele estava passando era referente às emoções que ele vinha carregando, falei que ele tinha que se libertar, e ele disse que não ia pedir perdão para ninguém, que ele não sentia um desejo no coração. E isso foi bem difícil, meu pai aceitar, foi muito, muito difícil. E foi indo, e eu cuidando de mim, eu estudando, trabalhando, eu cuidando ali da minha família, de quem queria ser ajudado. E quando eu estava perto de eu vir embora, falei, Jeová, eu não posso mudar meu pai. O que eu posso fazer, eu já fiz. Eu não posso, é uma escolha dele. Eu preciso aceitar a decisão dele. Se tu, que é o Todo-Poderoso, permite ele fazer as escolhas dele, quem sou eu para querer forçar ele a fazer essa mudança? Mas o que eu posso fazer diante disso? O que eu posso fazer antes de ir embora? Não talvez por ele, mas pela minha mãe, pela minha família. E aí eu orei para Jeová e eu senti um desejo muito grande no meu coração. E eu fui da minha casa até a casa dos meus pais, orando, Senhor, derrame o seu Espírito Santo sobre mim, coloque as palavras na minha boca, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas me mostra o que eu tenho que fazer, eu quero fazer algo antes de eu ir embora. E eu fui lá, sentei, olhei para o meu pai, coisa que eu não conseguia, olhei para o meu pai, fiquei olhando para ele, comecei a sentir uma paz no meu coração, e comecei a conversar com ele. E eu lembro que eu falei para ele falando, minha filha, eu vou ficar bom, Deus permitir. Falei, pai, nenhum pai quer ver seu filho doente, nenhum pai quer ver seu filho doente. Só que ele também não obriga, ele dá o livre-arbítrio de escolha. Eu tô escolhendo ir embora, a mãe não quer que eu vá embora, mas eu vou, é uma escolha minha, ela não vai me impedir. Então, Jeová, ele também dá o livre-arbítrio de escolha. E o Senhor está escolhendo viver essa vida. Aí eu fui falar para ele, né? O Senhor escolhe a doença para chamar a atenção. E fui falando, minha filha, eu quero estar doente. Eu digo, não, o Senhor não quer estar doente. Ninguém quer estar doente. Mas o Senhor quer o que a doença traz. Atenção, é elogio, é todo mundo ligando. O Senhor é o centro das atenções. E por ele ser narcisista, né? O narcisista tem que ser o centro da atenção. Então, de alguma forma ou de outra, mesmo que seja com doença, não é que ele gostaria de estar doente. E ele falou que iria amputar o pé.
Não, eu vou amputar meu pé, ligou para minha irmã já sabia, né? Não, pai, o pé é do senhor, se eu quiser amputar o pé, o senhor que sabe. O senhor vai andar com muleta, vai andar de cadeira de roda, é o seu pé, pai, eu não posso mudar a sua decisão. Se o senhor quer amputar o seu pé, o senhor vai amputar seu pé. Aí ligou pro meu outro irmão mais velho, meu irmão, o outro mais velho, já sabia, né, que ele queria realmente que os filhos ficassem, não, pai, não. Aí meu irmão também disse, tá bom, tá. Não deu tanta importância, mas ele não falou isso pra mim, nem pro meu irmão mais novo que morava lá perto, né? E aí eu falei pra ele, o senhor vai amputar o pé porque o senhor quer. O senhor quer chamar atenção. É uma decisão dos. Eu quero, você tá vendo meu pé? E você acha que eu quero? Quer, pai. O senhor quer chamar atenção. O senhor só tá doente dessa forma porque o senhor quer chamar atenção. Porque os médicos já fez todos os exames, o senhor já tomou uma carrada de remédio. Pode vir 10 caminhões aqui na frente de remédio, o senhor pode tomar todos os remédios do mundo. Qual é o remédio mais caro do mundo? O remédio que cura? O senhor pode tomar esse remédio. O senhor não vai ficar bom, porque o senhor não quer estar na sua mente. Qual é os médicos mais inteligentes, os médicos mais... Eles podem vir aqui. O senhor não vai ficar bom. Isso eu falando para ele, tranquilamente, já me deu uma paz. Aí eu falei para ele assim, para ele, pai, o senhor quer, não é ficar doente, o senhor quer o que a doença traz. Eu vou lhe fazer uma proposta, com 20 dias, 30 dias, se o senhor mentalizar antes de dormir, o senhor indo na sua terra, olhando o seu gado, o senhor andando, o senhor fazendo as suas coisas, sentindo essa energia. Faça um teste, 30 dias, o senhor andando. Se o senhor não ficar bom, aí o senhor pode mandar amputar o seu pé. Isso já estava prescrito para amputar o pé dele, já tinha agendado com o médico e tudo para amputar o pé dele, porque não tinha mais carne, só tava o osso e o couro. E o osso já estava correndo o risco de cair. Um buracão. Depois eu mando a foto para vocês, se vocês quiserem, mas a foto é horrível. Eu não consigo olhar. E aí eu falei isso para ele. Ele falou que ia fazer isso. Narcisista, né? Gosta de... E aí ele foi, começou a mentalizar. E começou a crescer carne. Com 20 dias. Com 20 dias o meu pai estava andando. Porque ele não andava, porque estava paralisado e por causa do pé dele. Ele disse, minha filha, eu vou para minha terra. Eu vou no meu cavalo olhar o meu gado. Eu digo, só depende do senhor. Eu não posso fazer nada. Jeová não vai fazer nada, porque ele deu livre-arbítrio de escolha. A mãe, o médico, é o senhor. Se o senhor quer escolher se fazer de vítima, chamar atenção através da doença, quiser cortar o seu pé, é escolha sua. Se o senhor quiser ficar bom, é escolha sua. Não, meu filho, quero ficar bom. E ele ficou bom. E ele tá andando, ele vai na terra dele de cavalo, não amputou o pé dele, porém, ele volta e meia, ele usa a doença para chamar atenção. Meu irmão mais velho agora foi visitar eles e meu irmão ia para um banho, ia levar toda a família, a esposa, o filho e meus pais. Meu pai estava bonzinho. Quando meu irmão falou de ir pro banho, ele adoeceu. Ele ficou de cama, ele não levantou mais. E aí, meu irmão passou mensagem: ah, o pai já tá deitado. Ontem ele tava bonzinho, agora já não levanta mais da cama para ninguém ir pro banho. Falei: vão pro banho. Contrata uma moça para cuidar dele, para dar os remédios dele, vão pro banho, porque ele quer chamar a atenção através dessa doença. Ele quer mostrar que vocês querem ser felizes, que vocês querem se divertir, e ele não quer que vocês permitam isso. Vão pro banho, que ele vai ficar bom. E aí foi, todo mundo fez isso. Ele ficou sozinho, minha mãe, meus 2 irmãos, meus sobrinhos, minha nora, todo mundo foi pro banho, passaram o dia, comeram, se divertiram, e ele sozinho em casa. Quando meus irmãos chegaram, minha mãe, sabe onde que ele estava? Tomado banho, sentadinho, bonzinho, que é esse áudio aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pois é, e falar da chegada deles, né? Rapaz, não foi 2 horas. Lá eu fui pra cima da cama. E em cima dessa cama, à noite veio cowboy pra cá.
quem que não levantei de jeito nenhum. Saiu daqui, não sei, fez comida aí, mas ir aquela festa, procurando, e o Anderson veio aqui, e o cowboy tá aí fora, e a gracinha, o cowboy tá aí fora, nada. Levantava nem a cabeça. E aí, no outro dia, né, que era pra. Foi domingo, pra ir pro banho, tudo programado. Cadê? Não, senhora. E aí fiquei, e eles foram. E aí fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Aí fui pensei, lembrei, digo, não foi a alegria que foi grande, que chegou, o diabetes aumentou, foi o diabetes. Aí botei na cabeça que tinha sido diabetes, né? Diabetes. E aí foram pra lá e tudo, e eu aqui só. E aí o Jano chegou à noite, já chegaram à noite. Isso aí eu já tava já bem melhor, já tinha banhado, já tava esperando eles lá fora. Olha a minha passagem, eu não acreditando em você. Eu disse no hospital, minha filha não veio aqui, que filha ingrata, isso, aquilo, outro. Olha aquele vídeo que ele disse. A Joana não vai trabalhar porque tem um doente. Ela não vai fazer o curso dela. Tem que ficar. Fulano não vai porque tem um doente da família. Quer dizer, o doente, e se a família for não entender, adoece a família inteira. Não vai fazer porque tem um doente. Fulano, então, não, mas como é que vai deixar, né? Então, é muito boa esses vídeos, essa sabedoria, o entendimento. Por quê? Por quê que foram pro banho e eu, né? A mente, as coisas antigas ainda me governou dessa vez, mas não, outra não governa mais, né? De maneira nenhuma, que eu já descobri. Então, já vou botando na mente. Mente você, dessa vez não é com você, não. Dessa vez é comigo. É o que vou pra onde eu quero, é o que vou. Vou conversar com ela, com a mente, com o corpo, né? Então, nesse áudio, ele está falando isso e agradecendo a mim por eu ter sido firme, por eu não ter ido no hospital, por eu enviar essas informações para os meus irmãos, porque senão ele vai ficar sempre usando a doença para chamar atenção. Então ele reconhece que a mente dele provoca essas doenças para chamar atenção. E ele quer mudar isso, ele quer mudar isso. Embora ele seja narcisista, mas ele está buscando essa mudança, ele reconhece essa mudança. Então, eu quis gravar esse depoimento para compartilhar com muitas de vocês que tem muitas aqui que tem marido narcisista, pai, mãe, enfim, algum familiar narcisista. Muitas de vocês passaram por uma criação traumática, como eu passei, mas queria dizer para vocês que, assim como eu, vocês podem ter essa transformação, tanto sua como da sua família. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Então, quando eu parei de me concentrar na mudança do meu pai, da minha família, quando eu quis mudar eles e comecei aqui eu mudar, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a mudar a minha rotina, eu comecei a parar de brigar, de cobrar. Eu entreguei para minha mãe o papel de mãe, eu entreguei para o meu pai o papel de pai e eu assumi meu papel de filha, porque antes eu tinha assumido o papel do meu pai. Eu que queria resolver o problema de toda a família, eu que queria dizer o que era certo, o que era errado, eu que queria prover ajuda financeira, porque meu pai, ele, infelizmente, ele não liga muito para essas coisas, de assumir, enfim, ele vai ficar chateado com isso, vou até cortar a minha aqui, que ele vai assistir esse vídeo, ele assiste todos os meus vídeos. Mas enfim, meu pai, ele nunca teve essa atitude de ser o provedor de um lar confortável. Era, tenho que comer, basta. E eu assumi esse papel de sempre dar para minha mãe um conforto maior, proporcionar enfim. E eu assumi esse papel, Tinha assumido, mas eu entreguei. Agora esse papel é seu, eu sou filha, você é pai, eu sou filha, você é mãe. E eu honro vocês por permitir vocês viverem da forma que vocês escolheram. Honrar, gente, é muito mais complexo do que vocês imaginam. Honrar nosso pai e nossa mãe, por exemplo, eu não fui no hospital, eu não estava deixando de honrar o meu pai porque era uma escolha dele, eu estava honrando por respeitar a escolha dele de estar doente. Honrar os meus pais agora é deixar eles seguir a vida deles conforme eles escolheram viver.
é não interferir, não é assumir o papel deles. Quando eu assumo o papel de pai ou de mãe, eu não estou honrando eles. Eles são os meus pais, eles são a autoridade. Eles viveram mais do que eu e eu preciso deixar eles viver a vida deles, as decisões, as escolhas, por pior que seja, mas é a escolha deles. Então, quando eu fiz isso, me desconectei dessa busca de querer ter o controle, de querer resolver os problemas, tudo na minha vida mudou. E aí, os vídeos que ele fala é os vídeos do desafio. Eu tenho um projeto do Desafio em Busca do Equilíbrio, que é um projeto gratuito. Quando eu estive no fundo do poço, quando eu estive ali na pior fase da minha vida, que vocês já sabem, ou que não sabem, assista outro vídeo, eu senti muito o poder de Jeová. Então, eu passei por uma fase difícil, que eu tive início de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, fobia. Eu tive compulsão alimentar, pensamentos negativos, não conseguia mais trabalhar e comecei a passar dificuldades financeiras. E eu comecei a questionar Deus. Eu duvidei de Deus em um curto período de tempo, mas eu não permiti que essa dúvida entrasse no meu coração. Então eu fortaleci ainda mais a minha amizade com Deus, me acheguei ainda mais a Ele e comecei a sentir o poder dEle. Eu comecei a ver Ele olhando para mim e dizendo: eu tô aqui. Na hora que você cair e não aguentar mais, eu vou te levantar. E hoje, eu olho para tudo que eu passei. Meu sobrinho que morava comigo tem TDAH, minha irmã que fez terapia comigo tinha depressão, meu pai narcisista, minha mãe dependente emocional, meus dois irmãos têm as suas questões emocionais. Então, toda a nossa família teve, cada um e tem um ou vários problemas psicológicos, emocionais. E ver tudo que eu passei ao longo da minha vida e hoje tá bem, feliz, grata. É como se eu olhasse para trás e visse assim: eu precisava passar por isso para hoje poder ajudar você e ajudar muitas outras pessoas. Então, eu sou muito grata a tudo que eu passei, a tudo que eu vivi. É como se Jeová estivesse me preparando. Você precisa sentir na pele, você precisa viver isso, precisa passar por isso, para mais lá na frente você poder falar sobre isso, você poder ter o como falar, porque não só você estudou, mas você viveu isso. Então eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, e por isso eu compartilho muito com vocês as minhas dificuldades, a minha vida emocional, psicológica, familiar, a minha trajetória, para que vocês possam ver que eu não só estudei, mas eu vivi todo esse processo, e a tua dor, eu já senti ela. E eu queria muito que você soubesse que, assim como eu superei tudo isso, vocês viram o áudio aí do meu pai, né, agradecendo por toda a mudança da família. Ainda não estamos todos bem emocionalmente, psicologicamente, não estamos, mas em comparação ao que a gente estava, estamos muito bem. E daqui para frente, isso vai ficar cada vez melhor. Então, queria compartilhar com vocês essa experiência e dizer para vocês que o que vocês passaram talvez não seja na proporção, na intensificação que vocês estão vivendo, mas eu queria dizer que eu sei da tua dor, eu te compreendo, não só por eu ter estudado, mas por eu ter vivido toda essa trajetória, e queria dizer que eu tenho um pouco de bagagem. Eu tenho um pouco de bagagem para poder te ajudar no que for necessário. Ele fala muito, meu pai, né, dos vídeos, os vídeos desse projeto que eu tenho, que eu prometi para Jeová, de alguma forma demonstrar minha gratidão a ele, porque eu sei que Jeová estava me preparando, me capacitando. Hoje é muito claro para mim tudo que eu passei. E eu não deixei isso me definir.
eu sempre fui muito forte, sempre não não me vitimizei, sabe? De tudo que eu passei na vida, na minha infância. Vocês sabem, eu comecei a morar sozinha com 16 anos de idade, então eu passei muitas dificuldades na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, até chegar hoje. E eu nunca me vitimizei, eu nunca caí para o erro, me afastei um período de Jeová, mas eu sempre tive um temor muito grande, um amor muito grande por ele, apesar de eu estar um pouco afastada, eu estar no mundo, mas eu sempre tive uma inclinação para fazer o que era o certo, mesmo eu estando fazendo o errado. Eu sempre tive aquilo no meu coração, aquele temor, aquela inclinação de querer voltar para Jeová, e ele me trouxe de volta, e eu sou muito grata a ele por ele ter me atraído de volta, ter me aceito de volta. Mas eu nunca me vitimizei, eu nunca me revoltei, eu sempre tentei tirar de todas essas situações um aprendizado, e hoje eu tenho uma bagagem muito grande de tudo que eu vivenciei, e hoje eu vejo que valeu a pena tudo que eu passei. Eu sou grata à minha história, eu honro a minha história, eu honro meu pai, minha mãe, meus avós, eu honro Deus, eu honro a vida por ter me permitido aprender tanto com ela nesses momentos tão difíceis. E eu sou tão grata a Jeová que eu não quero ficar com esse entendimento, com esse conhecimento, com essa compreensão da vida só para mim. Porque eu sei que muitas pessoas estão passando pelos mesmos problemas que eu passei e não estão conseguindo lidar com eles. Então eu me propus para Jeová, de alguma forma, retribuir tudo que ele fez por mim, ajudando outras pessoas. Então, eu criei esse projeto Em Busca do Equilíbrio, ele é gratuito até então, e o meu pai, ele começou a assistir os vídeos, e por isso ele fala muito no depoimento dele sobre esses vídeos, né, que ele assiste, e tem ajudado muito ele a mudar, mesmo ele sendo narcisista. Se o meu pai, que era aquela pessoa agressiva, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa péssima, hoje é essa pessoa que vocês ouvem no áudio, sendo humilde por reconhecer as suas falhas, por reconhecer os erros, por agradecer, porque é difícil uma pessoa narcisista, uma pessoa tão cheia do ego, agradecer e falar tão bem de Jeová para alguém que odiava, né, as testemunhas de Jeová, e falar e defender, assim. Se o meu pai teve essa mudança, se eu consegui estar até aqui hoje bem, você também consegue. E é isso, quero deixar um incentivo para que você possa participar do desafio Em Busca do Equilíbrio, ele é gratuito, que você possa colocar em prática e dessa forma você também ter essa possibilidade de ter uma vida transformada, uma vida mais leve, uma vida equilibrada. E é isso, gente, um pouquinho da minha história, do depoimento. Eu prometi para vocês, né, lá no Instagram, que eu iria compartilhar. O vídeo ficou um pouco longo. E foi um resumo. Imagine se eu contar a história toda. Mas é isso, gente. Hoje eu tô extremamente transbordando de felicidade. Nunca estive tão feliz, tão realizada, tão grata como eu estou hoje. Não estou onde eu vou estar ainda, mas só em ter chegado aqui já valeu a pena todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Sou grata à terapia TRG, que foi o que abriu e tirou tudo que estava aqui dentro. Foi muito importante o processo da terapia nessa ajuda, porque eu já tinha uma intimidade muito grande com Deus, eu já estudava muito a Bíblia, mas mesmo assim esses conflitos emocionais da minha infância atrapalhavam muitas coisas. E quando eu abri, tirei tudo isso, ficou só o que era bom. Então, não é só o espiritual.
A gente precisa também cuidar aqui do que a gente vem carregando aqui. A gente precisa cuidar daqui também. Quando a gente faz isso, pronto, a gente consegue ter uma vida muito mais leve, mais satisfatória. Não uma vida perfeita. A vida perfeita vai ser só no novo mundo. Mas a vida pode ser muito, muito mais incrível do que a gente imagina. E eu sou a prova viva disso, que sim. Hoje eu sou muito grata, meu grandioso Deus, e a todo esse processo que eu vivi. Em forma de gratidão, eu tô aqui me colocando à disposição para te ajudar também a ter essa vida incrível que eu estou vivendo hoje. Não é sobre coisas, mas é sobre aqui, sabe? Sobre se encontrar, viver em paz, viver grata, viver abundante, viver uma vida transformada. É sobre isso, é sobre isso. E é isso. Me sigam no meu Instagram, curtam se vocês gostaram desse vídeo, comentem e não percam o próximo desafio em busca do equilíbrio. É gratuito. Beijo. Que mensagem mais bonita. Acho que eu nunca recebi uma mensagem tão bonita como essa. Obrigada pelas suas palavras. Sei que são palavras sinceras, de coração, e eu estou muito feliz por estar aqui, mas saber que eu tenho a família toda me apoiando, acreditando em mim, acreditando nos meus sonhos. Não é fácil, mas saber que vocês contam comigo, que vocês torcem por mim. E eu estou muito feliz pela mudança da gente, né, de todo mundo. Jeová vem capacitando, vem abençoando. Obrigada pela mensagem, não sei nem como reagir a uma mensagem tão bonita dessa, mas obrigada. E amo muito o Senhor, Pai. O Senhor é meu Pai, me deu a vida, me criou, me ensinou muita coisa. E eu sei que o Senhor não mede esforço para ajudar a gente. E que o Senhor está muito feliz com as minhas conquistas. É isso. Fiquem com Deus.